Graças a Deus, graças a paz, meus queridos e amados irmãos. Eu quero saudar todos os meus irmãos que estão comigo aqui nessa gravação pelo Facebook. Também quero saudar a todos que vai ver esse vídeo pelo YouTube. Nós temos um YouTube, o YouTube é Reconciliados em Graça. Você acessa o YouTube, digita lá Reconciliados em Graça, vai aparecer a minha foto com uma bolinha lá, numa bolinha, você clica em cima e lá tem vídeo para você se fortalecer e aprender. Porque, como todos sabem, eu gosto de iniciar os meus ensinamentos. Falando em ensinamento, uma pessoa me perguntou: o que o senhor ensina? Bem, eu ensino a verdade do Evangelho, o Evangelho da graça. O Evangelho é da graça, não existe outro Evangelho, né? O Evangelho é da graça. Então, para que você possa entender, Deus ele colocou na mão de dois homens, dois pactos, duas alianças. Da cruz para trás, ele entregou a Moisés, quando ainda estavam escravos no Egito, você conhece a história, e veio até a cruz. Isso representa Agar. E entregou outra aliança, outro pacto a Paulo, depois da cruz, quando ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco e levou ele ao terceiro céu, e lá ele entregou o novo pacto, chamado a graça. E a graça tem um evangelho que nos educa, nos ensina, nos destapa quem nós somos, na verdade. Então é isso que eu ensino. Primeiro eu ensino que você é um Deus, só que você é um Deus, existe o Criador, ele está no plural, Deus, com D maior, D maiúsculo, Deus, o único Deus, Criador. Agora, todos nós, ele chama de deuses, com D menor, com D minúsculo, aliás. Como somos muito, não estamos no singular, estamos no plural. Deuses. Então, somos um Deus, só que no plural, aí ele chama deuses. Vocês todos são deuses, filho do Altíssimo. Então a primeira coisa que eu ensino é que você é um Deus, que você não é esse pedaço de carne brasileiro, costarriquenho, português, americano, sei lá, suíço, alemão, japonês. Não, você não é isso que você vê. Você é uma criação que está dentro dessa carne, vestido dessa carne, que o Pai te chama deuses, Deus. Se você é um Deus criado pelo Criador, pelo Deus. Então você é uma criação de Deus. Chamamos de Espírito. Ele é Pai dos Espíritos. Então ele não é pai do Zé Fernandes. Aqui está o José Fernandes. Né? Mas Deus não é pai do José Fernandes. Deus é pai do meu eu. Ele é meu pai. E eu não sou o José Fernandes. Eu sou uma criação. Eu sou um espírito. Então a graça, ela divide a alma do espírito. O que é a alma? A alma é a matéria. A alma é 180 milhões de neurônios. Forma a nossa alma. Então a alma é a nossa carne. Então a palavra dele divide a alma do espírito. A graça destapa quem tu és. Então eu ensino que você é um Deus, e como um Deus agora limitado num vaso de barro, né, num véu de carne, então você é um Deus muito limitado, porque você está num vaso de barro, e você veio aqui cumprir uma missão, não para fazer o que um Deus, o que ele faz, não, para cumprir uma missão na Terra, certo? Agora você tem privilégios, que você precisa ser educado pelo Evangelho da Graça, ser educado para que você possa usufruir desses privilégios, desses direitos autorais que você tem, melhor dizendo assim. Então a graça, ela não é só uma doutrina, a graça é uma ciência. E eu não conhecia, eu não sabia. Eu fiquei 30 anos no sistema. Quando eu falo sistema, você já sabe que é as igrejas, as denominações chamadas
de igrejas evangélicas, porque aquilo nunca foi e nunca será uma igreja. Se ela é legalizada no país, então ela é uma empresa com CNPJ formada num cartório. Aí ele põe na parede o nome de uma igreja para dizer que você precisa de ir para ali, que isso é uma mentira. E o Evangelho da Graça denuncia essa mentira. E se não é legalizada no país, então vamos dizer que ela é uma stigling, né? Stigling, quer dizer, uma falsa. Então ela não é nem um prosélito, né? Nenhum prosélito é. Se ela é legalizada, vamos dizer que ela é um prosélito. E se ela não é legalizada, nenhum prosélito ela não é. Então, o Evangelho da Graça denuncia essas falsas chamadas igrejas. E esse chamado pastor. É porque eu fui lá 30 anos. Mas eu quero dizer que eu amo os meus irmãos em Cristo, estando eles nas chamadas igrejas ou não, seja ele pastor, bispo, apóstolo ou membro de lá, eu amo todos e nós não falamos de você, da igreja, porque a igreja é você. Nós não denunciamos a igreja, nós não falamos mal da igreja, porque a igreja somos nós. Cristo não morreu pelaquela parede lá, pelaquela casa de barro, com o nome de igreja. Aquilo é roubar a tua identidade. É não deixar você saber quem você é. E usufruir da sua identidade. Isso não é legal. Aí eu venho denunciar esses falsos ensinamentos, esses falsos pastores e essas falsas igrejas. Perdoa, mas essa é a verdade. Você precisa de ouvir a verdade. Então, falando que você é um Deus, antes da gente ler aqui a palavra, porque a graça te leva à palavra, o evangelho, o que está escrito. Mas quando o Senhor me tirou para fora e iluminou os olhos do meu entendimento, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Ele me deu uma maneira, porque existem vários homens que hoje pregam a graça, que anunciam a graça. Por exemplo, nós esclarecemos para você que você não está que não existe o pecado, que não existe o diabo e que não existe o inferno. Isso é importante você saber. Mas não somente isso, ou se prender a isso, como muitos fazem. E eu não estou denunciando ele, nem falando mal dele. Em graça, cada um fala aquilo que o Senhor mostra. Aquilo que o entendimento entende. E o entendimento de muitos só entende falando de que a chamada igreja é falsa, que é verdade, que não é igreja, que não é igreja, que você não tem pecado, que você não vai ser condenado, que não tem condenação. Isso tudo é real. Mas será se a morte e a ressurreição na cruz não trouxe benefício para você? Não trouxe benefício para a humanidade? Não trouxe nenhum direito para você usufruir de alguma coisa? É aí que o meu ministério, Reconciliados em Graça, é a diferença. Porque você tem direitos. Você tem direitos. Direito de viver uma vida plena em Cristo. E não precisa fazer voto, não precisa fazer sacrifício, não precisa nada disso. Você só precisa ser educado pelo Evangelho da Graça, educado pelo Reconciliados em Graça. Então, vamos começar o nosso estudo, se podemos chamar de estudo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Só para concluir uma coisa que eu comecei e deixei no caminho. Eu não sabia, quando o Senhor me sacou, quando o Senhor me deu entendimento, a graça chegou em mim e eu fui entendendo quem eu era. E logo que eu me dei conta de quem eu era, eu comecei a explicar isso para as pessoas. E aí a sua família não entende. Mesmo você mostrando que está escrito, elas não entendem, mas você entende. Isso é fantástico, porque você não é um pedaço de carne brasileiro, você não é um pedaço de carne espanhol,
você não é um pedaço de carne costarriquenho, guatemateco, você não é um pedaço de carne americano, francês, não. Você é um espírito justo e feito perfeito, para a glória do louvor daquele que criou todas as coisas. Então, a graça, essa ciência destapa quem tu és. E como eu falei que você é um Deus, e que você, a sua idade não é essa idade que você tem, que se comemora aqui no mundo, você vai comemorar 18 anos, eu vou comemorar 68 final do ano. Eu já tenho 68 não completo, incompleto. Então o meu aniversário de 68 é em novembro, final de novembro. Então eu vou ganhar meus presentes, né? De 68. Mas se você tem 30, se você tem 20, se você... Não, mas isso é o Fernandes, o José Fernandes. José Fernandes já tem 68 incompleto, vai completar final de novembro. Mas o José Fernandes é a minha carne. Foi feita, gerada pelo meu pai e pela minha mãe. Mas eu fui criado antes que o mundo existisse. Você foi criado antes que o mundo existisse. Quando o único Deus, o Eterno, criou o mundo, eu e você já estávamos lá, nos alegrando e nos jubilando junto com as estrelas. Eu vou te dar uma palhinha antes da gente começar o nosso estudo. Eu vou te dar uma palhinha disso, para não ficar apenas nas minhas palavras. Abra a sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó no capítulo de número 10. Jó 10. Jó, capítulo 10. Eu estava procurando Jó perto de Mateus e Lucas. Como é que eu ia encontrar, né? Se a gente voltar, Jó está voltando, ele está depois de Salmo, né? Cheguei aqui no Jó, estou no 20, é no capítulo de número 10. Passei direto para Esté. Jó, capítulo 9, deixa eu chegar aqui no 10. Jó 10, versículo 11. Só para te dar uma palhinha disso aqui. Diz assim: de pele e carne me vestiste. De pele e carne me vestiste. Está lendo aí? E de ossos e nervos me teceste. De pele e carne você foi vestido. E de nervos e ossos você foi tecido. Então você está aí nesse emaranhado de sabedoria e inteligência do Eterno, dentro desse corpo de carne, dentro do Zé Fernandes, dentro da Maria, do Antônio, do Pedro, do Paulo, do João. Então esse aniversário de 68 é do Zé Fernandes, e não daquele que fala contigo, porque eu sou um Deus que estou falando aos deuses, e não ao Pedro, nem ao Paulo, nem ao João. Eu estou falando a você que é um Deus, de Deus para deuses. Ele diz: eu habito na congregação dos deuses e julgo no meio deles. Então, você não pode ter sido vestido se você já não existisse. Você não pode vestir uma coisa que ela não existe. Né? Vamos dizer, quando eu era criança, né, há 60 e alguma coisa atrás, as meninas brincavam muito de bonequinha. E ela fazia roupinha para a boneca. Eu vou vestir minha boneca. Mas porque a boneca já existia. Ela não podia vestir uma boneca ou um boneco se ele ainda não existisse. Você não é um boneco, você é uma criação, você é um Deus. Mas você estava lá com ele, e ele mandou você para cá, te trouxe até o ventre. Ele diz isso em Isaías: eu te trouxe até o ventre e serei contigo até os cabelos brancos. O meu já está. Eu serei eu mesmo contigo, eu cuidarei de você até o final, você eu mesmo com você. Eu vou cuidar de você lá. Então você só precisa entender isso e ver que ele é quem tem cuidado de você, e não é o que você faz, é o que ele fez por você na cruz. Então você é uma criação que já existia antes da sua mãe existir.
Então, no ventre da tua mãe, ele te vestiu de carne, de pele, de ossos e nervos. Dá para entender isso? Então você já existia. Então você não é esse pedaço de carne. Você é um Deus limitado dentro dele. Tá entendendo isso aí? Agora vamos voltar à ciência. A ciência da graça. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, 16. Anote esse versículo. Anote ele para você estudar, memorizá-los. Memorizar, essa é a palavra certa. Para você memorizar eles. Para que você possa aprender. Isso aqui é um aprendizagem muito rico. Eu quero pedir, às vezes é chato, mas eu quero pedir lá no YouTube que você acesse o nosso canal no YouTube e você deixe lá o seu like. Isso ajuda muito o YouTube a entender que as pessoas estão curtindo o nosso trabalho. E se você gostar do que você vai receber aqui, então você se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para você receber os novos vídeos que a gente postar por lá. E se você amar o que você vai receber aqui, divulga para suas redes sociais. Vamos fazer essa palavra correr. Essa palavra precisa correr para que muitas pessoas sejam salvas. Mas salvação nunca foi para o teu espírito, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo. Salvação, a palavra salvação é para a tua mente, é para tu ser salva dos engodos dos homens, das aprisionamentos dos homens. Porque eu tive preso por 30 anos. Eu cheguei lá em 99? 98 para 99. E eu fui membro, eu fui auxiliar, eu fui pastor e eu fui bispo. Eu sou consagrado lá a bispo. Em 96 eu fui consagrado a pastor. Fazia 4 anos que eu dirigia a igreja, né? Lá chamada igreja, a denominações. E em 2008 eu fui consagrado a bispo. E agora 1 ano e meio atrás o Senhor me sacou de lá. E eu estou me preparando, estudando. Já comecei o meu ministério em graça, porque lá eu nunca dei fruto para Deus. Eu tenho um vídeo no YouTube, uma mensagem no YouTube, que o título dela é assim, a própria justiça e dando fruto para si próprio. Então, eu peço isso a você, em Cristo, o nosso Salvador. Versículo 16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja domínio, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vamos entender isso aqui. Aqui fala de 2 criações. Antes, meus amados, da gente explorar isso aqui, chegar ao entendimento disso aqui, eu quero dizer a você que se você é gentil, se você não é um judeu, então você deve abandonar o apostolado de Pedro, Tiago e João. Ter aquilo como alguma coisa que você vai ler e que você vai entender. Porque Pedro, Tiago e João foi discípulo de Jesus de Nazaré. E Paulo é o apóstolo dos gentios. A doutrina de Jesus de Nazaré ficou na cruz, ou deveria ter ficado na cruz. E depois da cruz é Paulo.
E ele disse aos apóstolos dele, aos discípulos dele, não vá para os gentios, não se meta com os gentios, mas vá para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fique pregando para os judeus. Isso era antes da cruz. Agora, depois da cruz, se você é judeu, se converta a Cristo, o ressuscitado. E se você é gentil, você deve abandonar os ensinos de Pedro, Tiago e João como deu doutrina para a sua vida. E a aderir o apostolado de Paulo, que é o apóstolo do gentil. Agora sim, bem, aqui fala de duas criações. Umas é a terra e outra é os céus. Umas são visíveis e a outra são invisíveis. E você sendo um Deus, mas está num corpo físico, você não vai enxergar as invisíveis, porque a nossa visão é muito limitada. Nós temos, de toda a potência dos nossos olhos, nós enxergamos 15%. Isso é muito baixo. Se o Senhor ampliar a tua visão, aí tu enxerga as visíveis e também as invisíveis. Porque enquanto isso não acontece, você tem um nível muito baixo. E só dá para enxergar as visíveis, a terrena, as que se pode tocar. Lembra? Deixa eu lembrar você, no tempo do velho pacto, que o servo do Senhor tinha um empregado, era o Eliseu e o Geazim, né? Você conhece a história, você é evangélico, conhece a história. E se você não conhece, você vai ficar conhecendo. E o Geazim, que era o empregado, vamos dizer, o obreiro auxiliar do profeta, não era auxiliar porque ele não... Era, vamos dizer, um obreiro dele. Ele teve medo, porque ele só via as coisas visíveis, as coisas terrenas. E quando o profeta viu ele com medo, orou ao Eterno pedindo para lhe tocar nos olhos e lhe mostrar o que havia no invisível. E o Senhor lhe tocou nos olhos, lhe deu uma unção, que os seus olhos, a sua visão foi ampliada, e ele viu milhares e milhares de anjos, um exército, que estava ali em proteção para o profeta. Logo que aquela visão se foi, ele não viu mais nada. Então entenda que existe uma potência nos nossos olhos. Porém, essa potência está limitada, muito baixa. E aí a gente só vê as coisas que são visíveis, que são terrenas. E como eu vou usufruir dessas coisas? Como eu vou tomar posse de algo que eu não posso ver? Se eu não posso ver, eu posso chamá-la, chamar a existência. O que não existe, não existe no mundo natural, físico, como se já existisse. Ela não existe nesse mundo, mas no invisível tem tudo que eu preciso. Ou seja, no invisível está a minha cura. No invisível está a minha prosperidade. No invisível está a minha riqueza. No invisível está o meu juvenescimento, o meu vigor. Mas eu não posso vê-lo, com essas mãos eu não posso tocar, mas eu posso confessar, eu posso chamar a minha prosperidade, a minha saúde e a minha riqueza. Vamos ver o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 5, no versículo 17. Romanos 5,17 diz: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então vamos aqui
entender um pouco. Pela ofensa de um homem, vamos repetir aqui, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Um homem fez uma ofensa, e por causa daquela ofensa, daquela desobediência, a morte passou a reinar. Se ele não tem desobedecido, não tinha havido a morte, nós viveríamos para sempre. Mas ele falhou, ele ofendeu, e ele trouxe a morte para a humanidade. Aí diz assim, continuando, reinou por esse homem, por essa ofensa, a morte reinou. A morte tirou de grande, vamos dizer assim. Aí diz aqui, muito mais os que recebem a abundância da graça. A abundância da graça não é apenas ouvir a graça uma única vez. Porque você precisa renovar a sua mente. Você precisa lançar fora o que Deus já lançou fora. E se você se vê pecador, você não vai receber a abundância da graça. Ou seja, alguém fala assim, esse pastor e os demais que tem por aí quer fazer uma lavagem cerebral em você. E isso é a verdade. Nós queremos lavar a tua mente, porque lá no sistema sujaram ela, entulharam ela com lixo, com campanha e com as outras tantas coisas para tirar o que é teu, para tirar o teu dinheiro. Eles são capazes de inventar tantas coisas, eles têm uma habilidade enorme. Eu vivi isso, para sacar a tua grana. Então ele sujou a tua mente. Mas Cristo disse a Pedro, você já está limpo pela lavagem da palavra. A palavra lava a tua mente, tira a sujeira que colocaram da religião na tua mente. Não a palavra pregada, a palavra não é uma sujeira, mas apresentaram ela de maneira errada, de maneira errônea. Apresentaram ela até hoje que você tem pecado, que você é miserável, que você vai para o inferno. E isso é um lixo, porque a palavra não diz isso. Deus, o Eterno, não fala isso. Então, precisa ser desintoxicado para e receber essa abundância da graça. Olha, mas lá no sistema, eles, quando tem um mais, ele fala uma festa, né? Mas tem um mais aqui, não é assim? Olha aqui. Muito mais os que recebem a abundância da graça. A abundância da graça. Aí o que acontece com essas pessoas? E o dom da justiça. Quando eu me vi pela primeira vez justo, santo, perfeito, sem defeito nenhum, aí eu estou pronto para reinar em vida. Aí o que falha mais? O dom da justiça reinarão em vida. Lá no sistema está esperando morrer para reinar. Lá ninguém reina, porque o reino de Deus está aqui. Eles confundem reino com salvação. Olha, quem faz isso não herda o reino de Deus. Ele confunde com a salvação. O reino está aqui. O reino de Deus já está aqui. Eu estou vivendo o reino de Deus e já estou reinando em vida. Logo a graça veio, destapou quem eu era. Ela está vindo para você destapar quem tu és. Tu és um Deus. Tu és uma criação justa e perfeita, feito pelo Senhor, predestinado, santificado, justificado por Ele, salvo e sempre salvo, para reinar em vida por Jesus Cristo. Quando você se enxergar, quando você receber esse dom da justiça, de você ver justificado, isso não é a sua carne, porque na minha carne não habita nada bom. Jesus de Nazaré já dizia, a carne para nada presta, o Espírito está perfeito, o Espírito está pronto. Não precisa fazer nada para o Espírito, ele está pronto.
A carne é que não presta. E quando você aprende que você não é um pedaço de carne, que você é uma criação, é um espírito, é um Deus, agora dentro de um vaso de carne, do barro, então você está pronto para reinar em vida, chamar a existência o que não existe. Não existe nesse mundo natural, no mundo físico, mas no mundo visível. A minha cura não está aqui no mundo visível, porque a pessoa vai no médico, toma todos os remédios e não resolve. A cura dele está no mundo invisível. Como ele não pode pegar com a mão física, como ele não pode ver com os olhos físicos, então ele pode chamar a existência, o que não existe, como se já existisse, porque já existe para mim e para você. Ou seja, lá tem uma mesa posta para você. Lá tem tudo que você precisa para você. Agora você precisa reinar em vida. Tomar uma posição de Deus nesse mundo. Saber quem você é. E dar ordem. Porque tem alguém para te auxiliar. E se você fica chorando, se maldizendo, escutando que o governo não presta, que o negócio está caro, que não sei o quê, quem está para te auxiliar, que eu vou te falar daqui a pouco, vai ficar espantado com você, vai sair até de perto de você. E aí você se dá mal a vida inteira. Você já pediu oração 800 vezes e não resolveu nada. E você sabe que isso não vai resolver nunca, porque isso é carne. E Deus não te vê em carne, abençoado. Deus não te vê em carne. Reinar em vida. É isso que Deus preparou para você reinar em vida por Jesus Cristo. Agora, olha a minha oração. Vamos abrir. Abre lá, vai lá em segunda carta, na segunda carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto, né? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Corinto, né? Coríntios é os corintianos, né? Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 11, 4:11. Olha o que está escrito lá. Porque graça não é o que eu digo, graça é o que está escrito. Eu vivo o que está escrito. Eu tenho que pensar, que imaginar, que ser sábio e alcançar a justiça de Deus para a minha vida. E não querer praticar a minha própria justiça. 11. Assim nós que vivemos, estamos entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Ou tem alguma versão que diz na minha carne mortal. Então é isso que eu confesso pela manhã. Como um Deus, eu tenho privilégios, eu tenho regalia, eu tenho benefícios. Eu tenho uma mesada que o meu pai preparou para mim. Mas eu estou muito limitado por estar nesse véu de carne. Então eu não posso enxergar onde essa mesa está. Mas ela está, ela existe no mundo invisível. Então, como eu não posso vê-la, mas eu posso declarar que a vida de Jesus Cristo está manifestada na minha carne, no meu corpo mortal. E aí, quando tem uma mentira no meu corpo, por exemplo, uma dor na perna, você é uma mentira, e ouça o que a vida de Jesus diz a você. Ouça o que ela fala para você. Eu me declaro curado, eu me declaro próspero, eu me declaro jovem, eu recebo que os órgãos internos, veias, coração, próstata, rins, fígado, bálsamo, todos os órgãos internos, minhas cordas vocais, meu sistema respiratório, meu sistema urinário, meu sistema estomacal, estejam jovem, sarado, curado, o sangue fluindo
livremente nas minhas veias. Eu confesso, eu creio, eu recebo, porque a vida de Cristo está manifestada na minha carne mortal, porque eu e ele somos um. Me declaro próspero. Aí eu falo aos meus anjos. Eu tenho anjo, você tem anjo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, essa é a minha oração. Também eu apresento o meu país. Eu oro para que o Senhor lhe dê espírito de sabedoria e de entendimento, para que eles possam compreender as riquezas insondáveis de Cristo, o que o Senhor preparou para nós, e saia da mão da religiosidade. Amados, o que Deus preparou, o que o Eterno fez para você é muito grande. Vamos para Hebreus. Livro aos Hebreus. Paulo, pregando para os Hebreus, fez uma declaração fabulosa. Hebreus capítulo 1, no versículo de número 14. Eu peço que você anote todos esses versículos, porque você pode ver também esse vídeo quantas vezes você quiser, mas anote esse versículo, porque o vídeo pode até escapar, né? Mas o versículo anotado não vai escapar. Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Existem milhares e milhares de anjos sentado numa cadeira esperando a sua vez. Quando você herda a salvação da sua mente, quando você é salvo na sua mente, quando a sua mente entende quem você é e você se liberta dos rudimentos de homem, de doutrinas de demônio, que são doutrinas de homem mau, que faz uma doutrina para te prender e sacar o teu dinheiro e te manter na tutela dele, dizendo que tem cobertura pastoral, porque ninguém tem mais cobertura pastoral, porque não existe pastor. O pastor é Cristo, é o pastor da igreja, é Cristo. Existe cobertura angelical. Os anjos são enviados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar, que herda a salvação. A salvação é da mente. Porque o espírito está pronto, sempre esteve pronto. A tua mente é que é escrava, como eu fui escravo há 30 anos. Então, quando você entende, aí o anjo se levanta e ele está aí para te servir. Então eu digo, anjo, me sirva-me. Lembra quando Jesus de Nazaré estava no deserto que teve fome? Que o anjo colocou uma mesa diante dele? Tem um anjo com a mesa para te servir. Ele pode te curar, ele pode te prosperar, ele pode te proteger, ele te guia, ele faz chegar pessoas, novas amizades, pessoas que vai ter interesse em abrir mão para você prosperar, para você ser próspero. Porque não é justo um Deus ser pobre, não ter o que comer. Não é justo um Deus viver doente. Aí eu declaro não gastar dinheiro com remédio, não gastar dinheiro com hospital, não gastar dinheiro com médico. Eu declaro isso. Eu declaro ser próspero, ser rico. Eu declaro ter acima de 1 milhão. Eu não tenho ainda, mas eu declaro, eu creio, eu recebo para a minha vida. Porque eu quero investir na pregação do reino de Deus, para você reinar em vida. Não é para você pedir oração, é para você fazer a sua oração, sabendo quem você é, destapado quem você é. Você vai ter paz. Você vai viver uma vida absolutamente livre. Viver a liberdade dos filhos de Deus. Falando no visível e no invisível, nós sabemos que quem está no mundo invisível está vendo quem está no mundo visível. Mas quem está no mundo visível não pode ver fisicamente quem está no mundo invisível.
No sistema eu vivi 30 anos acreditando que a minha vozinha estava no inferno. Mas quando eu fui salvo, agora eu entendi que ela está no céu, que ela está nas nuvens. E quando você vai se renovando, vai lançando fora os sentimentos de homem, aí você entende que a pessoa que morre não é para você se desesperar, que a coisa melhor do mundo é morrer. Você não se desespera mais porque esse sentimento de um humano vai saindo de você, porque você é um Deus. E você não anda mais pelas coisas que você vê. Você anda pelas coisas que você não vê, pelas coisas que você não pode ver. Paulo disse que morrer é lucro. O viver é Cristo. O viver não é Jesus de Nazaré. O viver não é Pedro, nem Tiago, nem João. O viver não é Moisés. O viver é Cristo. Cristo é Deus. Cristo, Deus. O nome dele nunca foi anunciado, mas agora ele tem um outro nome. É uma ofensa chamar ele de Jeová. O nome dele é Cristo. Cristo, Deus. Isso é fabuloso. Então, quando a pessoa fecha os olhos aqui, a pessoa já está nas nuvens. Aí alguém fala assim, mas nas nuvens? Não é no céu não? Lá no sistema eu pregava uma coisa, não existe nem o céu nem o inferno. Eu acreditava nos dois, né? Mas eu dizia assim, o céu é o nome de um bom lugar e o inferno é o nome de um lugar ruim. Mas na verdade o inferno não é inferno, o inferno é a morada dos demônios, era isso que eu dizia quando estava no sistema. E o céu é a morada de Deus. Aí eu dizia assim, tem dois caminhos, o caminho das águas, porque lá fala que tem um rio de água, e o outro é o caminho do fogo. Para onde você quer ir? Quer ir para o caminho das águas ou para o caminho do fogo? Era isso que eu pregava. Isso era forte, muito forte lá. Né? Mas é uma mentira, porque esse inferno de fogo nunca existiu e nunca vai existir. A palavra inferno quer dizer sepultura. E lá vai ser, perecer, lá vai perecer toda a carne e toda a alma. A tua alma e a tua carne vai perecer. A palavra perecer não é ficar sofrendo, gemendo e gritando. A palavra perecer é morrer, é deixar de existir, é desaparecer, é ser extinto. E é isso que acontece com o corpo e a alma, que também é físico. No inferno que é a sepultura. Mas você, aí como dizem em Eclesiastes 12:7, acho que é 12:7 ou é 7:12, o pó volta ao pó como era, e o Espírito para Deus que o deu. Salvação é para a tua mente. Abençoado? Eu vos amo muito, e até uma outra, e uma próxima, né? Muito próxima oportunidade. Fui.